Sejam todos bem-vindos. Estamos hoje com o intuito aqui de realizar um treinamento sobre APR, sobre análise preliminar de riscos, da unidade de Maracanaú. O objetivo principal desse treinamento é referente, a uma hack, de um acidente que ocorreu com um dos colaboradores da produção e uma das ações que foram vistas justamente a não realização dessa elaboração da análise de risco, porque a atividade não estava gerenciada em LAPID. Então, nós vamos ver, os pontos importantes de como elaborar, por que eu devo elaborar, qual é a validação da minha PR, ao encerramento, como é que a gente procede. Então, todos esses itens nós vamos estar vendo agora no treinamento de APR. Então, sejam todos bem-vindos e vamos lá começar o nosso treinamento. E aí, para iniciar, eu quero questionar vocês sobre qualquer serviço deve ser precedido de um APR? Qualquer serviço realmente necessita que eu tenha uma análise preliminar de risco? Vamos ver agora, continuando o nosso treinamento. Então, o que é uma APR? A APR nada mais é do que uma análise dos riscos ambientais e ocupacionais de projetos a atividades não contempladas em LAPID, a fim de assegurar que as medidas de controle necessárias para a execução do trabalho de forma segura devam estar definidas, incluindo as medidas preventivas. E qual é o objetivo dessa APR? É identificar e reportar todos os riscos envolvidos em cada passo da tarefa, implementando medidas de controle visando garantir a execução da tarefa de forma segura. Então, a análise de risco, ela só tem por finalidade justamente levantar os riscos existentes daquela atividade, desde que não estejam contempladas em LAPID, e mesmo que estejam contempladas em LAPID, se identificarmos que essas medidas não são suficientes para a execução segura daquela atividade, nós vamos então estar elaborando e implementando essa análise de risco, a APR. E quando devemos utilizar a APR? Para os casos de execução de projetos e atividades que não estejam contempladas nos levantamentos existentes, ou seja, no LAPID, e ou por se tratar de atividades não rotineiras e por período determinado. Então, em resumo, se a minha atividade, como eu já iniciei no outro slide, se a minha atividade eu já tenho gerenciamento de LAPID, mas eu vejo que ela não é suficiente para tratar todos os riscos a qual meus colaboradores estão expostos, então nós vamos estar aí gerenciando com uma APR. Mas caso minha atividade seja uma atividade nova que não estava prevista, ou seja, uma atividade de engenharia, de construção, de fabricação ou de uma instalação de um equipamento que não estava previsto no LAPID e tenha um prazo determinado para se finalizar e não será mais necessário a realização daquela atividade, então nós vamos também estar gerenciando com a análise preliminar de risco, com a APR. E quem é que elabora essa APR? Então, o responsável do projeto ou da atividade, em conjunto com os pontos focais de meio ambiente e segurança do trabalho da unidade. Caso seja necessária a participação de especialista, o responsável do projeto da atividade deve solicitar a área de meio ambiente e segurança do trabalho o envolvimento de outros profissionais especializados. Uma nota de observação. O LAPID será utilizado para as atividades rotineiras. Porém, se a unidade entender que se faz necessário a elaboração de uma PR para complementar e ajudar os colaboradores próprios e terceiros no entendimento dos riscos e controles da atividade, também pode ser realizada, né? Um ponto que eu já havia citado, mas aí para reforçar esse entendimento. E como realizar a elaboração dessa APR? A análise preliminar de riscos,
ambientais e ocupacionais deve ser elaborada utilizando o levantamento dos aspectos, perigos, impactos e danos do procedimento SOL-PNE SGI-SG 09, que é o nosso gerenciamento de riscos ambientais e ocupacionais, resumidamente o nosso LAPID. Então, a APR a gente vai usar como base, né, os itens levantados e tratados também em LAPID. Então, a gente vai usar o LAPID como base para elaborar a nossa APR. E quais são os critérios que devemos utilizar para a elaboração dessa APR? Ela deve ser elaborada em um formulário específico, né, de APR, que vamos ver mais à frente, e o responsável pela atividade, com o apoio dos pontos focais, né, de meio ambiente e segurança do trabalho, devem coletar as informações sobre o projeto e atividades a serem realizadas. O responsável pela atividade deve emitir a APR e validar com o responsável de segurança do trabalho e meio ambiente, a fim de garantir uma boa avaliação dos riscos potenciais e das medidas de controle necessárias. As atividades somente podem ser iniciadas após o preenchimento e validação do levantamento do formulário de APR, contendo o passo a passo das atividades e seus riscos levantados, juntamente com as medidas de controle dos riscos envolvidos. E quais são os níveis de risco que a gente tem que avaliar? Então, quanto definidos lá no LAPID, nós vamos usar aquela mesma tabela, né, como base para a gente estar definindo quais são os riscos, né, os níveis de risco a qual meus colaboradores estão expostos. Então, se eu vejo lá, como é que eu vou definir que o risco é baixo? Se for de meio ambiente, o impacto de magnitude desprezível ou restrito aos limites da empresa, reversível com ações corretivas ou mitigatórias. De segurança do trabalho, quando é que vai ser baixo? Quando causar danos pessoais e incômodos que não impeçam a jornada de trabalho e ou doenças ocupacionais que levem a um desconforto temporário e ou causem danos materiais não significativos. Mas quando é que eu vou caracterizar que é um nível médio? Para meio ambiente, impacto de magnitude não desprezível ou restrito aos limites da empresa, reversíveis com ações corretivas e mitigatórias. Para a segurança do trabalho, causar danos pessoais ou doenças ocupacionais que impeçam temporariamente a jornada de trabalho e que causem danos materiais significativos. E quando eu vou caracterizar que é um risco de nível alto? Para meio ambiente, temos duas observações, na verdade, três observações e duas para a segurança do trabalho. Então, para meio ambiente, causar impacto que afete a imagem da empresa, que possa gerar degradação ambiental irreversível, mesmo com ações mitigatórias, e que envolva tanto meio ambiente e segurança do trabalho, que envolve situações de calamidade pública, interdição ou evacuação dos locais. E para a segurança do trabalho, quando causar danos pessoais que provoquem incapacidade permanente ou para o trabalho e cause também doenças ocupacionais que encurtem severamente a vida, doenças fatais agudas ou danos materiais significativos de grande proporção. Então, diante do risco que nós tivermos, a gente vem para essa tabelinha e avalia qual é o potencial desse risco e aí definimos esse nível. E aí, qual é o controle? Como é que a gente controla a emissão e a validação dessas APRs? Hoje, né, o controle dessas APRs é feito pela segurança do trabalho, certo? Então, como é que a gente faz? Nós temos uma tabela de cadastro, né, que foi criada justamente com o intuito de termos o gerenciamento de todas as APRs que foram criadas para determinadas atividades dentro da unidade, certo? E aí nós definimos, né, a revalidação dessas APRs mensalmente. Então, lá no cadastro, a gente vai ver mais à frente, a gente vai ter um campo de revalidação
dessa APR. Então, se há continuidade, né, de um mês para o outro dessa atividade, nós vamos estar revalidando, justamente para verificar, né, se existem alterações ou não nessa APR, se existem implementação de atividades ou riscos, para poder estar aí colocando essas alterações e implementando um maior controle dos riscos dessas atividades, né? Temos também um formulário específico de APR, como a gente viu, mas vocês vão ver que ele é bem parecido com o LAPID, né? Vocês vão ver que ele é só alguns pontos que ele é mais reduzido que o LAPID, mas a gente usa como base, né? Tanto para o preenchimento como o formulário, o LAPID, vocês vão ver mais à frente. E aí, como eu falei, né, anteriormente, nós também temos a tabela de perigos e danos, que é do Lapide que nós usamos como base para poder estar elaborando a nossa APR. Então, como eu falei, né, essa é a nossa planilha de cadastro, né? Aqui no número, né, nós temos a numeração das nossas APRs, né? Nós colocamos a descrição dos serviços locais onde ela estará abrangendo, né? Onde essa APR vai estar abrangendo, quem são os responsáveis dessas áreas, quem é o responsável da atividade, qual a empresa que está gerenciando, vamos dizer assim, essa APR. Nós temos um campo de data de elaboração e nós temos os campos de validações. Então, enquanto houver necessidade de continuidade da atividade, nós vamos estar sempre mensalmente revalidando essas APRs. E aí, como eu falei, né, nós temos o formulário específico, né? Eu coloquei esse formulário já preenchido para vocês estarem entendendo como é o preenchimento da nossa APR, né? Como vocês já devem ter percebido, ele é bem parecido, né, com o Lapide, né? A diferença é que a nossa ela já vem com um número pré-definido, como tem aqui no campo ao lado da página, né? Então, essa é a PR número 3 de 2021, né? Nós tivemos a data de atualização, a última data de atualização foi em fevereiro. Temos aqui embaixo a descrição da atividade, quem estava como seu responsável, descrição do projeto, onde a gente coloca os equipamentos e máquinas que estão sendo utilizadas. Aqui ao lado, qual é o local que ela está abrangendo, qual é o período, certo? Então, ela foi revalidada no final de fevereiro, referente ao mês de março. E aí, a área que é responsável por essa atividade é a área de engenharia. E vocês veem aqui embaixo que ela é igual ao nosso LAPID, né? A atividade, o tema, o tipo, a descrição, o impacto, o nível de risco e classe, né? Então, ela é igual o nosso LAPID, né? A diferença é que nós usamos como base para a elaboração das medidas de controle, né, itens normativos e procedimentos internos nosso. E também para questões de emergência nós usamos o PAI, né, o Plano de Atendimento à Emergência. Então, essas medidas de controle já definidas que nós vamos estar descrevendo no nosso formulário de APR. E aí, como eu falei, né, nós temos a nossa planilha já pré-definida com os perigos e danos, né, e do nosso Lapide que nós vamos usar como base para poder estar elaborando a nossa APR, como a gente já viu anteriormente, certo? Então não é nada inventado. A gente pega essa planilhazinha já definida no procedimento do Lapide e usamos como base para poder estar elaborando assim a nossa APR, a nossa análise preliminar de risco. E aí, como eu iniciei, né, as medidas de controle necessárias, elas devem ser descritas, serem dos controles já existentes, a serem implementados e utilizados, de forma de controles como forma de medida de controle, perdão, né, para que possamos aí estar atendendo esses controles operacionais, né? Então podemos estar utilizando aí os nossos procedimentos, instruções normativas, né, escritas que já temos
pré-definidos, que já temos estabelecidos, as proteções e equipamentos que nós já temos, né, nas nossas áreas, a gente pode utilizar como medida de controle para estar descrevendo a utilização, a infraestrutura, instalações, barreiras, contenções físicas, também nós podemos estar definindo lá como medidas de controle, sinalizações e controles administrativos, sistemas de engenharia, equipamentos de proteção individual também é muito importante, são medidas mitigatórias, sensores e possíveis dispositivos de segurança e qualificação dos profissionais e fornecedores das atividades de inspeção e manutenções preventivas e preditivas, entre outras atividades. Então, todas essas medidas de controle nós podemos estar definindo, né, estabelecendo lá no nas nossas medidas de controle de acordo com o risco, né, que ele venha a estar exposto. Então, no trabalho em altura, o que a NR35 me define como medidas de controle? Então, esses itens que a gente vai estar adicionando lá. O PAI, o que ele define para uma situação de emergência, né, num trabalho em altura. Então, são essas medidas que nós vamos estar estabelecendo lá, né? Porque uma coisa que a gente tem, né, ter ciência é que nem todos, né, vão ter acesso ao nosso sistema. Então, a gente precisa definir e instruir os nossos colaboradores com relação a essas medidas de controle. Por isso, né, a importância das análises de risco, tanto do LAPIR quanto da APR. E aí a classificação dos controles, né, como todos já devem ter ciência, né, por conta do treinamento do LAPID que vocês já realizaram, eles são classificados em três tipos, né, preventivos, mitigatórios e de combate. E aí um ponto que é extremamente importante é que sempre em que eu tiver um nível de risco médio ou alto, obrigatoriamente eu tenho que definir medidas de controle preventiva, mitigatória ou de combate. Se é um risco de nível baixo, eu basto definir as medidas mitigatórias, certo? Que vão ser suficientes e necessárias para a realização das atividades, mas sendo médio e alto, obrigatoriamente eu tenho que ter estabelecido as três medidas, os três tipos de medidas de controle: preventivas, mitigatórias e de combate. E a validação e emissão das análises preliminares de risco. Então, fiz o levantamento junto com os pontos focais, né, de meio ambiente e segurança do trabalho, realizei a elaboração, né, sou responsável da atividade do projeto, realizei a elaboração, enviei para os pontos focais, eles realizaram a avaliação, as pontuações deles, e aí chegamos a um consenso de que todas as medidas de controle necessárias são para a realização da atividade foram levantadas e implementadas. Então, nessa análise, né, que fizemos em conjunto, os levantamentos dessas medidas de controle, né, que foram estabelecidas, então aí sim nós vamos estar validando essa APR. Então, a APR ela deve ser analisada e validada também por um responsável, como eu já falei, de meio ambiente e segurança do trabalho, a fim de garantir os atendimentos dos critérios destes procedimentos. E ela deve ser emitida em duas vias, tá? Então, a PR ela deve ser emitida em duas vias, sendo que uma vai ficar com o responsável da atividade ou do projeto na frente da atividade até a sua finalização, e a segunda via deve ser entregue assim que é validada e assinada para o setor da segurança do trabalho. Porque, como a gente viu lá anteriormente, quem faz o controle dessa análise, dessa emissão, cadastro e validação é o setor de segurança do trabalho. Então, a gente precisa ter arquivado, né, assim que validado, essa análise de risco para os nossos controles. E aí o treinamento e orientação. Então, realizamos a validação, a elaboração, a validação dessa APR. Então, agora, para finalizar, nós precisamos treinar todos que estarão envolvidos na realização dessas atividades ou nesse projeto, né? Antes de iniciarmos a atividade. E esse treinamento deve ser realizado pelo responsável do projeto ou da atividade, ou alguma pessoa designada pelo responsável do projeto ou atividade, desde que seja profissional competente para tal e tenha capacitado
participado, desculpa, da elaboração da APR, devendo ser mantido registros dos treinamentos e orientações realizados na última página da APR. Então, como vocês verão, né, eu posso estar enviando para vocês esse formulário. Na última página da APR, ele tem um campo de assinatura, certo? Então, como é emitido em duas vias, então essas duas vias precisam conter todas as assinaturas necessárias de todos os envolvidos. Então, de quem elaborou, do setor de segurança do trabalho, de meio ambiente, do responsável do projeto e de todos os envolvidos. Tá? Então, as duas vias têm que conter as mesmas assinaturas. A Elaine, eu tive um colaborador que ele entrou para realizar essa atividade uma semana após eu ter iniciado. Então, ele só vai poder realizar a atividade após o responsável ter realizado com ele o treinamento e orientação e ele ter assinado as duas vias da APR, a via que estará com a segurança do trabalho e a via que estará com o responsável do projeto durante o responsável desse projeto, ok? E o acompanhamento dessa atividade. Então, tanto quanto qualquer outra atividade, né, essas atividades não necessariamente serão gerenciadas por permissão de trabalho, mas terão a necessidade de um gerenciamento, pois são atividades de risco até porque foi necessário o gerenciamento da APR. Então, tanto o responsável da atividade quanto os pontos focais de segurança do meio ambiente ou outros, né, profissionais deverão estar realizando periodicamente verificações para comprovar de que realmente as medidas de controle estejam sendo cumpridas por todos os envolvidos, tanto pelo responsável quanto pelos envolvidos na atividade. E caso as atividades não estejam cumprindo o que foi determinado como medida de controle, a atividade deve ser paralisada, certo? E garantir um novo treinamento e orientação ao pessoal envolvido. E aí o trabalho deve ser interrompido quando as recomendações contidas na APR não estiverem sendo rigorosamente seguidas, as condições na área onde são executados os trabalhos apresentem novas situações de riscos iminentes e a APR não foi encontrada no local, ou os trabalhadores envolvidos no projeto ou atividade não conheçam a APR ou os riscos das medidas de controle estabelecidas. Então, nessas situações é que vamos estar realizando a interrupção da atividade, né, para regularização dessa situação e dessa condição. E aí o encerramento. Então, ao final, né, da atividade ou do projeto, né, cobertos por essas APRs, os pontos focais das áreas de meio ambiente e segurança do trabalho devem analisar e registrar as lições aprendidas e oportunidades de melhoria, considerando recomendações de melhoria para a possibilidade da realização novamente do projeto ou atividade ou alguma atividade similar, caso a atividade venha a ser incorporada como rotina, utilizar a experiência para a elaboração do LAPID e a APR da área deve ser enviada para a segurança do trabalho para ser mantida como registro. Então, ao final da atividade, né, se for mantido a rotina da realização dessa atividade, ela deve ser incorporada ao LAPID e usarmos como base justamente essa APR para a elaboração do APR e ela deve ser devolvida ao final da atividade para o setor de segurança que vai anexar junto com a outra APR para ser apresentado aí em caso de alguma auditoria ou possíveis inspeções futuras, né, dos órgãos competentes. E caso alguém ainda tenha alguma dúvida, não ficou tão claro, não ficou tão entendível o assunto, estamos à disposição, o setor de segurança está à disposição de vocês para tirar as possíveis dúvidas que vocês venham
ter, né? Que vocês não veem, que não tenha sido tão bem esclarecido nesse treinamento. Então, estamos à disposição de vocês, né, para esclarecer qualquer dúvida que possivelmente venha ter surgido ou que não venha ter sido esclarecido para vocês. Então, fica aí como final, né? Trabalhar com segurança é acreditar que você é a ferramenta mais importante para a empresa. Então, é aí uma mensagem do Tiago, né, que fica aí para a gente, né, para refletirmos um pouco mais sobre essa experiência no nosso dia a dia dentro da unidade da Solar, né? Então, todos nós somos, né, a ferramenta mais importante. Então, precisamos trabalhar para que nós e os nossos companheiros de trabalho, né, se não melhores, mas pelo menos da mesma forma que chegamos, possamos estar saindo, né, daqui para dar continuidade à nossa vida, né, de forma segura, né, de forma bem, né, mais agradável para todos. Né? Então, muito obrigada a participação de todos, foi muito importante, né, que possamos aí estar replicando esse assunto, esse tema, né, para todos os nossos colaboradores, né, principalmente vocês que são gestores, né, que estão à frente de equipes, né, precisamos estar cientes das nossas responsabilidades. Então, obrigada a todos e até a próxima.